Hoje tenho para vos mostrar o novíssimo Dacia Bigster e neste caso o nome já diz praticamente tudo, porque este é o maior modelo que a Dacia alguma vez construiu. Pensem nele como uma espécie de Duster XXL acabado de sair de uma sessão intensiva de musculação e por isso mesmo está maior e mais robusto do que nunca. Neste vídeo eu vou contar-vos tudo o que há para saber acerca dele. Vou falar-vos do exterior, do interior, do equipamento que ele carrega e obviamente vou dizer-vos como é que é conduzir este novíssimo Bigster, que aqui se apresenta com motorização híbrida com 155 cavalos. Por isso, se não quiserem perder nada, fiquem desse lado e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel. Depois de liderar o segmento B entre os clientes particulares na Europa, com o Sandero e com o Duster, a Dacia parte agora à conquista do segmento C, com o Bigster. E como tantas vezes se diz, a equipa que ganha não se mexe. Por isso, a fórmula para este novo modelo é a mesma que tem dado frutos nos últimos anos, uma relação qualidade-preço imbatível. Mas isso, só por si, não chega para contar a história deste modelo, que promete-se abrir novos horizontes à Dacia. O Bigster começa logo por dar nas vistas quando olhamos para ele pela primeira vez, porque são 4,57 m de carro, ou seja, este Bigster é 23 cm mais comprido do que o seu irmão mais novo, o Dacia Duster, e é fácil encontrar semelhanças entre estes dois modelos, até porque eles assentam precisamente na mesma plataforma, e quando olhamos para este Bigster de dianteira, percebemos que há aqui muitos pontos em comum, a começar logo nesta assinatura luminosa, também pelo facto de nós contarmos com uma frente muito vertical, ao estilo dos todo-terreno de outros tempos e passando naturalmente por todas estas reentrâncias aqui ao nível do capô. Tudo isto dá um ar muito aventureiro e uma frente muito robusta a este novo SUV da marca romena, que um bicho, agora sim, é o que dá virmos gravar para o campo. Mas como eu estava a dizer, tudo isto dá aqui um ar mais robusto a este Dacia Bigster e acho que isso combina na perfeição com aquilo que ele tem para oferecer. Pensem nele como uma versão mais alongada, ainda mais familiar do que nós já conhecemos do Dacia Duster e isso naturalmente dá-lhe outro tipo de argumentos, sobretudo quando começamos a olhar para o espaço e para a versatilidade que ele oferece. Mas primeiro quero falar-vos do visual exterior deste modelo, porque também aqui ele esconde novidades muito importantes. A começar logo neste tom de azul, que é uma novidade absoluta dentro da Dacia e que está disponível por mais 600 €, sendo que por mais 150 € ainda podem acrescentar este acabamento em preto para o tejadilho. Quanto às jantes de série, nas versões topo de gama temos jantes de 18 polegadas, mas por mais 300 € podem equipar estas jantes de 19 polegadas que dão aqui um ar um bocadinho mais sofisticado a este modelo. Estes três opcionais de que eu vos falei somam cerca de 1000 € e sinceramente, se eu estivesse a comprar um Dacia Bigster, acho que é um investimento que eu estaria disposto a fazer. Agora sim, vamos falar de espaço, porque este é um dos maiores argumentos do novo Dacia Bigster. E no que toca a espaço, versatilidade e capacidade de carga, acredita que o Duster não lhe consegue fazer sombra. Nesta versão híbrida, que eu tenho aqui ao meu lado, nós temos 546 litros de capacidade de carga, um número que pode crescer até aos 1850 litros se vocês rebaterem os bancos traseiros. E para isso podem fazê-lo de forma muito simples e muito rápida através destas duas patilhas aqui nas laterais desta bagageira. Mas agora eu pedi ao Pedro para se aproximar aqui um bocadinho de mim para vos mostrar a profundidade desta bagageira, que obviamente é muito útil quando precisamos transportar objetos um bocadinho mais longos, e dizer-vos que gostava que, em termos de largura, esta bagageira estivesse mais bem aproveitada. Ainda assim, há aqui uma nota muito positiva, porque nós contamos aqui com este espaço, debaixo desta espécie de alçapão, que obviamente nos dá aqui mais espaço de carga e, acima de tudo, permite acomodar um pneu suplente, algo que é cada vez mais raro nos dias de hoje, sobretudo quando estamos a falar de uma motorização híbrida. Por comparação com um Duster equivalente, nós temos neste Bigster mais cerca de 120 litros de capacidade de carga.
No interior temos muitas semelhanças com o Dacia Duster, a começar logo neste tablier, bastante elevado e muito robusto, marcado por estas linhas bastante horizontais, e isto é algo que eu aprecio particularmente porque dá uma sensação de robustez quando estamos ao volante deste modelo. E depois, obviamente, há uma coisa que eu tenho logo que destacar, que é este ecrã multimédia central, que tem 10.1 polegadas e que está disponível em todas as versões do Bigster. Além disso, ele também conta sempre com integração sem fios com o vosso smartphone, quer seja através do Android Auto ou também do Apple CarPlay. Isso, obviamente, permite-nos espelhar aqui o nosso telemóvel e, obviamente, isso é algo que eu diria que já ninguém dispensa nos dias de hoje. Quanto ao painel de instrumentos, qualquer que seja a versão que vocês escolham, ele é sempre digital, mas nas versões de acesso tem 7 polegadas. Já nas versões mais equipadas, como esta que eu tenho aqui, tem 10 polegadas. Isso, obviamente, facilita muito a leitura durante a condução. Quanto à consola central, este Dacia Bigster está disponível com 3 estilos distintos. Temos as versões mais simples e que não têm praticamente nenhum espaço de arrumação e que nós encontramos nas versões menos equipadas deste modelo. Depois existe uma versão intermédia e existe esta consola que eu tenho aqui e que está disponível nas versões topo de gama deste modelo. Esta é claramente a consola mais composta, mais robusta e que esconde aqui um maior espaço de arrumação que vocês podem usar, por exemplo, para acomodar os vossos objetos pessoais, ou então, graças a este pequeno acessório, podem usar este espaço para acomodar 2 copos ou 2 garrafas de água. Temos também aqui um espaço de carregamento sem fios para o vosso smartphone. Temos aqui as tradicionais portas USB-C e, obviamente, temos aqui mais acima exatamente a mesma solução que encontramos nas propostas da Renault. E aqui tenho que aplaudir esta decisão da Dacia. Eu sei que já fiz isto em inúmeros vídeos, mas não me canso de o dizer. Para a climatização, ao dia de hoje, eu acho que ainda não existe nenhuma solução melhor do que comandos físicos de acesso rápido a funções tão simples como, por exemplo, ligar ou desligar o ar-condicionado. Igualmente importante é o facto de nós, pela primeira vez num Dacia, contarmos com um tejadilho panorâmico. Este tejadilho panorâmico custa 850 € e, através deste comando, pode abrir esta parte aqui mais da frente e não é um descapotável, mas deixa entrar muita luz e muito ar dentro deste habitáculo. E se vocês procuram uma proposta mais aventureira, então acho que vão apreciar ter este opcional. Deixei os materiais para o fim porque sei que é um tema que cada vez testamos um novo modelo da Dacia. E posso dizer-vos, como já devem ter percebido pelas imagens, que tudo isto que vem aqui no topo das portas e também no topo e aqui na parte inferior do tablier é um plástico duro e um plástico que não é propriamente agradável ao toque, mas sinceramente, mais importante do que isso, parece-me que é a qualidade de montagem. E a esse nível está tudo bastante sólido, esta qualidade de montagem parece-me irrepreensível e sinceramente num automóvel nesta faixa de preço a qualidade de montagem parece-me muito mais importante do que propriamente a qualidade ou a suavidade dos plásticos usados. Esta pelo menos é a minha opinião. Eu sei que já estou a ser repetitivo, mas tenho que falar novamente no espaço que este Dacia Bigster oferece e percebemos isso quando nos sentamos nos lugares traseiros deste modelo. Este banco do condutor está ajustado para a minha altura, 1,83 m, e podem ver que eu estou super folgado. Tenho quase um palmo de distância entre os meus joelhos e as costas do banco dianteiro. Consigo colocar os pés por baixo do banco, tenho imenso espaço ao nível da cabeça e imaginem só, consigo inclusive cruzar a minha perna como se estivesse quase num modelo, numa limusine de luxo. É o nível de espaço que nós temos neste Dacia Bigster. Mas falando das coisas que este modelo oferece, temos aqui 2 saídas de ar, uma mais direcionada para a esquerda e outra mais direcionada para a direita. Temos também 2 portas USB-C que vocês podem usar para carregar todos os vossos dispositivos móveis. Temos um lugar central que, apesar de existir aqui um túnel de transmissão, é perfeitamente usável, ao contrário do que muitas vezes acontece em propostas deste segmento, mas se não o estiverem a utilizar, podem sempre usufruir de outra novidade importante deste Dacia Bigster, que é esta consola central traseira, bastante robusta, muito versátil, que vocês podem usar para colocar aqui, por exemplo, 2 garrafas de água, ou então, se preferirem, para colocar e apoiar aqui o vosso smartphone. Ainda que se estiverem a usar uma capa, como eu estou a usar, fica um bocadinho mais difícil fixar aqui o telemóvel, mas é mais uma solução
que a Dacia oferece para quando não estão a usar este lugar central. E as novidades do Dacia Bixer continuam quando o trazemos para a estrada, porque ele tem a responsabilidade de estrear um motor híbrido 1.8 com 155 cavalos. É a primeira vez na história da Dacia que o grupo Renault lhe dá tamanha responsabilidade. E isso só por si já mostra bem a importância que este Dacia Bixer tem para a marca romena e para o grupo Renault. Mas antes de falarmos de motorizações, importa olhar para a plataforma deste modelo, a CMF-B, que é exatamente a mesma que serve de base ao Dacia Duster. Por isso mesmo, e como seria de esperar, estes dois modelos acabam por ter comportamentos muito semelhantes. Apesar de todas as semelhanças, eu encontro muito rapidamente duas diferenças entre estes dois modelos. A primeira está relacionada com a insonorização, sobretudo quando circulamos a velocidades mais altas. Em autoestrada sentimos claramente que este habitáculo do Bixer é mais silencioso do que é o habitáculo do Duster. E a esse nível eu acho mesmo que a Dacia conseguiu dar aqui um passo em frente face àquilo que tem vindo a fazer nos restantes modelos. Ainda não está ao nível do que nós encontramos noutras marcas, mas lá está, em marcas que também não custam aquilo que este Dacia Bixer custa, mas ainda assim este Bixer deu um passo em frente bastante importante. A segunda diferença está relacionada com os bancos, que apesar de terem um desenho e um corte semelhante àquilo que nós encontramos no Dacia Duster, parecem-me claramente mais confortáveis. Mas tal como eu já dei a entender, o maior trunfo e a maior novidade deste Bixer é mesmo esta nova motorização híbrida, que agora conta com um motor 1.8 atmosférico que entrega 107 cavalos de potência. Eu recordo que na anterior geração deste sistema híbrido, que é precisamente aquela que nós encontramos no Dacia Duster, por exemplo, e em vários modelos da Renault, o motor a combustão usado na base do sistema híbrido era um motor 1.6 que não chegava sequer aos 100 cavalos de potência. Neste Dacia Bixer continuamos a contar com os mesmos motores elétricos que estão montados na dianteira. Um tem responsabilidades de tração e produz 49 cavalos e outro faz as vezes do motor de arranque e produz 20 cavalos de potência. Tudo isto em conjunto, a juntar obviamente à bateria, que passou de 1.2 para 1.4 kWh de capacidade, dá-nos então aqui os tais 155 cavalos de potência máxima. A gerir todo este sistema híbrido está a já conhecida caixa multimodo do grupo Renault, que nós já testamos por diversas ocasiões, quer em modelos da Renault, quer também em modelos da Dacia. Mas a este nível, eu sinto também aqui houve uma ligeira evolução face àquilo que nós conhecemos, por exemplo, do Dacia Duster híbrido. Esta caixa está menos hesitante, sinto que está um bocadinho mais suave e, acima de tudo, está bastante mais rápida. Apesar disto tudo e de todas estas melhorias, eu continuo a achar que nós devíamos ter aqui alguma forma de controlar esta caixa de forma manual, porque dou por mim muitas vezes à entrada de algumas curvas a querer descer uma relação e, obviamente, a não o poder fazer. Mas, claro, resta-nos esperar pela gestão automática que esta caixa vai fazendo e que, tal como eu comecei por dizer, neste Dacia Bixer está ligeiramente melhor do que está, por exemplo, no Duster. Mais importante do que tudo isto são os consumos que esta versão híbrida consegue fazer. Eu já estou com este modelo há vários dias, já fiz cerca de 1000 km ao volante deste SUV e posso dizer-vos que estou muito impressionado com os consumos que estou a conseguir fazer. Eu fiz cerca de 750 km em autoestrada, a velocidades em torno dos 120 km por hora, sempre com o ar-condicionado ligado e sempre com mais pessoas dentro do carro, e a verdade é que consegui andar sempre na casa dos 5.8, 5.9 litros por cada 100 km percorridos. Se vierem para estradas secundárias, como aquela onde eu estou agora, ou se andarem em ambientes mais urbanos, a velocidades mais relaxadas, então posso garantir-vos que é muito fácil conseguir fazer consumos na casa dos 4.5 litros por cada 100 km percorridos. Estes consumos para mim são mais do que suficientes para justificar a escolha desta versão híbrida. Ainda assim, se procurarem outro tipo de motorização ou se não quiserem gastar tanto dinheiro, saibam que este Dacia Bixer também está disponível com mais 3 tipos de motorizações distintas. E assentam todas no mesmo motor, um bloco de 3 cilindros e 1.2 litros que entrega 130 cavalos na versão 4x4 e 140 cavalos na versão a gasolina e na variante Bifuel. Em qualquer um dos casos, este motor é sempre auxiliado por um sistema mild hybrid de 48 volts, mesmo na versão Bifuel, que anuncia uma autonomia recorde de até 1450 km.
Mas independentemente da versão que escolherem, há duas coisas com que podem sempre contar. A primeira, e talvez a mais importante, é a facilidade de utilização e a versatilidade, que a meu ver não tem paralelo em nenhum outro Dacia. Depois, a segunda coisa que vos posso garantir é que por termos uma altura ao sol de 19,5 cm, é relativamente fácil e confortável sair do asfalto e atacar um estradão de terra, um estradão de areia. Podem fazê-lo com bastante confiança. É claro que se quiserem ir para sítios um bocadinho mais complicados, então aí, se calhar o melhor mesmo é optarem pela versão 4x4. Mas se for para andar em estradões de terra relativamente tranquilos e em sítios com areia que não seja muito profunda, então posso dizer-vos que as versões de tração dianteira vão safar-se lindamente. Como não poderia deixar de ser, deixei o mais importante para o fim, que são os preços, porque neste Bigster a Dacia continuou a apostar na sua estratégia de preços bastante agressiva e faz com que este Dacia Bigster tenha um preço de entrada de apenas 24.250 euros. E não há outra forma de o dizer, é um preço imbatível face àquilo que nós encontramos no mercado para uma proposta C-SUV com este tamanho, com este espaço e com todo este equipamento. É claro que à medida que começarem a acrescentar mais equipamento, mais tecnologia e mais conforto ao vosso Dacia Bigster, o preço vai subir. Mas mesmo esta versão que eu estou a testar, a versão 1.8 híbrida com 155 cavalos, arranca nos 29.500 euros. E se tivermos em conta que este é um SUV híbrido do segmento C, posso dizer-vos que não há nada igual no mercado. E não fosse a fiscalidade portuguesa, que por vezes consegue ser bastante criativa, este Bigster híbrido podia ter um preço ainda mais competitivo. Eu sei que este é um tema que nós já abordámos por diversas ocasiões. Aliás, nós publicámos recentemente no nosso canal de YouTube uma talk com Hugo Barbosa, diretor de comunicação do Grupo Renault em Portugal, e também Hélder Pedro, secretário-geral da ACAP, onde falámos exclusivamente sobre este tema. Eu vou deixar aqui em cima um link para que vocês possam assistir na íntegra a esse conteúdo, mas vou-vos dar um exemplo para colocar números nesta história e dizer-vos que este Bigster, com a motorização 1.2 mild hybrid com 140 cavalos, paga 637 euros de ISV. Já este Bigster 1.8 híbrido, por ter uma cilindrada bastante superior, acaba por pagar 3.900 euros de ISV. São mais 512% de impostos. No modelo, consegue inclusive ser mais eficiente do ponto de vista dos consumos e ter emissões mais baixas. E isto é algo que não faz qualquer sentido. E chega assim ao fim mais um vídeo da Razão Automóvel aqui no YouTube. Mas antes de ir embora, eu quero que digam na caixa de comentários tudo aquilo que acharam acerca deste novo Dacia Bigster. O que gostaram mais, o que gostaram menos e, acima de tudo, aquilo que acham que a Dacia podia ter dado a este modelo, que é o maior Dacia de sempre. Quanto a mim, estou de volta no próximo vídeo e até lá, como sempre, um grande abraço a todos e fiquem bem.